Nessa nossa aula de cálculo aplicado, eu vou passar algumas informações iniciais para vocês sobre o aparato envolvendo a integração. Lembrando que a integral vem como último ponto da parte do cálculo diferencial integral. Por que isso? Porque, como nós já vimos anteriormente, nós trabalhamos com a parte do limite de uma função, a derivada de uma função, e agora na sequência nós vamos trabalhar com a parte envolvendo a integral. Para nós chegarmos na resolução de aplicações, por exemplo, envolvendo equações diferenciais ordinárias, envolvendo o cálculo de áreas e volumes, nós precisamos passar pelo conceito inicial do que vem a ser uma primitiva de uma função ou antiderivada, que vai nos gerar o processo que nós chamamos de integral indefinida, que através da ponte que é feita pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai para a integral definida, e aí sim a gente trabalha com o cálculo de áreas e volumes, bem como nós podemos trabalhar com algumas modelagens que demandam de equações diferenciais ordinárias. Então, o que quer dizer primitiva ou antiderivada de uma função? Só para a gente ressaltar mais uma vez, nós vimos que a derivação é o cálculo de derivadas de uma função y igual a f de x. A antiderivação ou antidiferenciação representa o processo inverso, que é exatamente o cálculo dessas primitivas. Então, quando a gente fala em antiderivação, antidiferenciação, seria nós pensarmos no processo inverso do cálculo de derivadas. E esse processo de antiderivação, antidiferenciação, é exatamente o contexto que nós temos da integral. Então, a primitiva ou antiderivada de uma função é definida como segue. Se nós considerarmos uma função f, uma função definida em um intervalo da reta real i, eu tenho a função f de i em r, eu tenho como domínio da função o intervalo i, o contradomínio e o conjunto dos números reais. Então, uma primitiva ou antiderivada de f neste intervalo, nesse campo de definição i, na verdade é uma função que a gente representa por f grande, de tal forma que a derivada do f grande para qualquer ponto x no intervalo i é a própria função f de x. Então, esta função f, se ela tem essa propriedade que o f' de x é igual à função f, colocada anteriormente, a gente vai dizer que essa função f grande é uma primitiva da função f pequena. E aí, nós podemos citar uma série de exemplos. Se nós considerássemos a função f de x igual a cosseno de x, como a derivada do seno é cosseno, a gente tem que o seno é uma primitiva para a função cosseno. Como a derivada de cosseno é menos seno, a gente tem que menos cosseno de x seria uma primitiva para seno de x, e assim por diante, tá? Então, de uma forma mais resumida, ou resumindo, observamos que se f de x possui a primitiva particular f grande de x, então ela admite, na verdade, uma infinidade de primitivas, que diferem por um valor constante. E aqui é exatamente, o aparato que vai nos dar a definição da integral indefinida como sendo um conjunto de funções. Então, desde que uma função f pequena admita pelo menos uma primitiva f grande de x, então nós vamos ter várias outras primitivas, na verdade infinitas primitivas para aquela função f. E nós vamos ter como particularidade dessas primitivas, se eu pegar quaisquer duas primitivas de uma função f pequena, a gente vai ter que essas primitivas diferem exatamente por um valor constante, que na verdade representa aquela constante que nós temos lá na simbologia de integral. Então, para nós definirmos então o processo de antidiferenciação, que na verdade é a integral indefinida, nós chamamos de antidiferenciação, antiderivação, o processo de encontrarmos o conjunto de todas as primitivas de uma função f de x pequena. Então, o símbolo de integral que representa um S maiúsculo, que vem de soma, e aí vem de soma de rima, denota exatamente esse processo de determinação dessas primitivas. E aí, então, nós vamos escrever que a integral indefinida de f de x dx é igual a primitiva particular mais um valor constante. Lembrando que essa função f grande representa uma primitiva para aquela função. Então, como nós definimos então o processo de caracterização de todas as primitivas de uma função, então nós já podemos falar na integral indefinida. Então, algumas observações importantes. O conjunto de todas as primitivas de uma função f pequena é a integral indefinida de f de x em relação à variável x.
denotada exatamente por aquela simbologia que nós colocamos anteriormente. O símbolo de integral que vem do S maiúsculo representa a soma, o f de x é chamada função integrando e a representação dx é para mostrarmos, né, que nós estamos calculando aquelas primitivas exatamente com relação à variável x, ok? Então Leibniz, né, que introduziu essa convenção de escrever a diferencial de uma função após o símbolo de antiderivação, antidiferenciação. E aí, né, como relação às principais técnicas de integração que a gente vai citar, da mesma forma que foi falado com vocês lá na aula sobre derivadas, eu necessito das regras operatórias envolvendo derivadas para eu caracterizar algumas modelagens. Aqui é a mesma coisa. Então, em vários momentos nós vamos perceber que eu desenvolvi um método de integração, mas às vezes aquele método não seria o mais apropriado para eu resolver uma dada integral. Então aí nós teríamos que buscar outros métodos para nós resolvermos uma integral. Só para vocês terem em mente, a priori qualquer integral poderia ser resolvida através da integração por partes, mas a gente observa que nem sempre a gente consegue encontrar a melhor resolução para aquela integral utilizando exatamente a integração por partes. Então, como principais técnicas de integração que nós temos a mudança de variável, ou seja, aqui nós vamos fazer uma troca de variável de tal forma que aquela troca de variável faça que a gente recaia em uma primitiva já conhecida. A integração por partes, que talvez seja uma das mais utilizadas. A integração por frações parciais, em que nós vamos ter quociente envolvendo polinômios que vão ser transformados em uma soma, de tal forma que a gente recai em algumas outras integrais já conhecidas. A regra da cadeia para antiderivação e também a metodologia da substituição trigonométrica. Lembrando também que não foi colocado aqui, mas de repente nós temos algumas situações de modelagens que demandem, né, de algumas integrais que nós só conseguimos resolver através de uma implementação numérica, ou seja, através de uma simulação.